Sim, Né? está Isso aqui. aí, então. Então, Então, vamos... o título do meu texto... Oi? Eu só vou fazer a abertura da banca, daí eu já passo para você, tá bom? Ok, então. Então, Ok. vamos lá. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, reuniram-se no Centro Uníntero, formando no curso de Filosofia de Laí Luiz Killing, isso? Sim. Para a Isso aí. defesa pública do seu trabalho de conclusão de curso. Nesse momento, então, você tem 10 minutos para realizar a tua apresentação. Ok, então. Como eu venho estudando autoconhecimento, mas há muito tempo, eu sou terapeuta sistêmico, então teve a minha atenção chamada com relação à filosofia estoica, que eu percebi assim que ela tem muitos princípios da filosofia estoica que hoje em dia são utilizados em treinamento. Então, a minha curiosidade, a minha questão seria, será que a filosofia estoica, né, ela é um manual prático, um manual para que as pessoas sejam mais felizes? Essa seria, então, uma indagação que eu tinha, né? Então, eu vou trazer aqui o seguinte, estou ainda me adaptando aqui, a filosofia estoica e os processos de autoconhecimento para a busca da felicidade. Será que a filosofia estoica é uma filosofia que tem princípios para que eu, você, cada um de nós possamos, sim, trilhar a felicidade, que é o que todos nós, né, desde os princípios dos tempos, queremos sempre nos aproximar da felicidade. Se diz que todos nós queremos se afastar da dor e se aproximar do prazer, que a prazer seria a felicidade. Então, qual seria o problema da pesquisa, do pesquisar? O estoicismo como um princípio para a felicidade. Será que ele é um princípio para que eu, ou as pessoas em si, ao terem conhecimento dessa filosofia estoica, poderiam, ao utilizarem alguns princípios, poderiam ser, sim, mais felizes ou não? Então, essa seria o problema de pesquisa. Em seguida, eu trago aqui compartilhar com vocês o objetivo geral da pesquisa. Então, analisar a corrente filosófica do estoicismo, os discursos dos pensadores, filósofos Zenão de Sítio, Marco Aurélio, Epiteto, como princípios para a felicidade. Né? Então, esse seria o objetivo geral. E qual seria a justificativa da minha pesquisa, do meu TCC? O pesquisar justifica-se através da filosofia estoica, que pode ser um novo princípio de pensar, agir, a fim de se ter um autoconhecimento e alcançar, então, a felicidade, baseado, então, nos discursos, especialmente Zenão de Sítio, Epiteto e Marco Aurélio. Então, seriam esses três filósofos que eu busquei através de algumas obras, que eu trago aqui, então, qual seria a fundamentação teórica? Zenão de Sítio, Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Um dos princípios essenciais para alcançar a felicidade, segundo um resumo das obras do Zenão de Sítio, Marco Aurélio, através do livro Meditações, Sêneca, do estoicismo e Epiteto, a arte de viver. Então, que seria um dos princípios de todas essas obras que eu busquei, seria que a felicidade é você, eu, ter a consciência que eu sou responsável unicamente pelas minhas ações e atitudes. No momento que eu tenho a consciência que os eventos externos, ou seja, ações e atitudes de outras pessoas, não estão no meu controle, eu terei dado um grande passo rumo à minha felicidade, não sofrer pelos eventos externos das outras pessoas. Então, eu trago aqui que esta pesquisa que eu fiz foi baseada, né, nas obras das correntes filosóficas que eu te falei para você anteriormente. O livro Meditações, de Marco Aurélio, A Arte de Viver, do Epiteto, e do Sêneca, que são os principais, né, um dos principais
dos principais autores do estoicismo, e também a obra da Estoa, do Zenão de Sítio, aonde ele também, inclusive, traz na obra dele uma passagem que ele teria, chegando na Grécia, ele foi o fundador dessa filosofia, chegando na Grécia, o barco dele afundou e ele perdeu tudo que ele tinha, né? E ao chegar lá na Grécia, todas as pessoas preocupadas com ele e tudo, e ele disse: o barco afundar não estava no meu controle. Se eu tinha conquistado tudo isso, eu posso conquistar novamente. Então foi aí que iniciou que eu não tenho autocontrole sobre eventos externos, eu tenho controle sobre as minhas ações e atitudes. Então, baseado nessas obras aí, que são muitos e muitos princípios, eu juntei aqui 10 princípios que eu acredito, né, na minha humilde caminhada, que a filosofia estoica traz para nós, para que eu possa caminhar próximo à felicidade. Então, de todas das 3 obras que eu falei, eu trouxe aqui, então, os resultados encontrados na pesquisa, que seriam um princípio importante, segundo a filosofia estoica, é eu ter um autocontrole emocional. O que é isso? Quando eu tenho um autocontrole sobre as minhas emoções, eu deixo de agir com impulso, eu não sofro pelo passado e nem pelo futuro, eu passo a agir no hoje, né? Eu tenho a consciência que eu não tenho controle sobre as outras pessoas e, portanto, somente sobre mim. Mais um segundo princípio, que seria serenidade e calma. Quando eu sou uma pessoa serena e calma, eu deixo de agir com intempestividade, eu passo a agir com mais equilíbrio, com mais harmonia, e deixo de cometer atos que, posteriormente, eu posso me arrepender. Também o terceiro passo ali, autoanálise de comportamento. O que seria isso? É quando eu olho para dentro de mim, para o meu comportamento e não para o comportamento externo das outras pessoas. E aí, ao olhar para mim como se eu fosse um observador, eu me afasto do meu corpo e olho para mim. E olhando para dentro de mim, eu passo a ver de uma outra forma, não da forma como se eu estivesse, né, eu mesmo olhando para, digamos, dentro de mim mesmo. Não, eu me afasto e olho e passo a analisar esse comportamento, esta pessoa, o que faz, o que não faz. Para mim, não o loco é interno, não externo, não para as outras pessoas. Disciplina, o Marco Aurélio fala muito na disciplina e determinação, né? A disciplina que seria você fazer um pouco cada dia e não de vez em quando. Quando eu faço algo com disciplina um pouco cada dia, sempre, eu me torno uma pessoa determinada. Do que não adianta eu fazer algo apenas de vez em quando. Por exemplo, caminhar uma vez por mês. Não vai me adiantar. Agora, quando eu caminho um pouco cada dia, no final de um mês eu terei feito grandes avanços comigo mesmo. Simplicidade, né? É algo que a própria palavra diz, quando você age com humildade, simplicidade, você se torna uma pessoa respeitada, você não é arrogante, não é prepotente. Então, a simplicidade seria um princípio essencial para que eu possa, na minha jornada da minha vida, ser uma pessoa admirada, respeitada e que não age com uma arrogância e prepotência. E a sabedoria, como já dizia Sócrates, né? O que sei é que nada sei. Eu sempre estar caminhando em essa virtude, a sabedoria, em busca do conhecimento, porque quanto mais sei, mais eu percebo que eu preciso aprender. O conhecimento segundo diz o Sêneca, é infinito. Paciência, né? É uma virtude também essencial. O Marco Aurélio fala muito sobre a paciência, né? Quando eu tenho paciência, eu ajo com sabedoria. Então, um princípio liga o outro. O respeito, a gratidão, né? É a gratidão pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Então, hoje se fala muito no ter, mas não, a gratidão é no ser. Eu sou uma pessoa simples,
eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa sempre olhando para mim e não para fora. E a autorresponsabilidade, que eu acho assim algo muito poderoso para os dias de hoje, inclusive, isso é algo muito fala sobre eu sou responsável pelos meus resultados. Inclusive, eu trago no meu TCC uma passagem que fala do Nelson Mandela, que ele teve preso por 29 anos e lá na cadeia chamavam ele de louco. E ele dizia: podem prender o meu corpo, mas a minha mente jamais. E ele saiu de lá formado, pronto para ser um presidente da República. Então, a autorresponsabilidade é quando eu tenho a consciência que eu sou responsável por mim, pelos meus resultados, que aonde eu estou hoje, eu me coloquei ali. E somente eu posso me tirar dessa situação. Somente eu posso sair do ponto A e ir para o ponto B. E não ficar culpando a esposa, o marido, o governo, o Estado, se vitimizando, em síntese. Então, eu acredito que esses princípios aí que eu pincelei em várias obras, fundamental, essencial para a vida de cada um de nós, para que possamos viver com mais felicidade, né? Que a felicidade não é ter, é você ser. E eu trago aqui, então, nas considerações finais, para que eu não me alongue muito, né? Em todo e qualquer momento, não somente lá como agora, a virtude é o caminho. Não querer eu mudar as outras pessoas, mas aceitar aquilo que coloca à nossa frente, as quais não temos controle. Eu sempre trago, tipo, a água que... Uma passagem que eu acho muito interessante, que qual é a água que afunda o meu barco? É a água externa do barco ou a água interna do barco? Né? Porque a gente sabe que afunda o barco é a água interna, que está dentro do barco. E as águas internas que estão dentro do barco representam as minhas emoções. E a água externa seriam as atitudes das outras pessoas, o que elas fazem, o que elas dizem. Mas o que acontece é que, geralmente, eu ou qualquer pessoa deixa que a água externa do barco, que seja as atitudes, ações dos outros, fazer com que eu fique triste, desanimado e afunde o barco da minha vida, que é a minha existência. Então, a filosofia estoica, em qualquer tempo, ela influencia os seres humanos em busca da felicidade, baseada no ser. Aquilo que eu disse, ser paciente, ser uma pessoa simples, disciplinada, serena, enfim, sempre se aproximando da felicidade que nós queremos sempre é ser feliz. Era isso, então, Heloísa, que eu trago aqui, já fechou 13 minutos. E eu agradeço, então, aí Tá certo. Parabéns, Laí, pela tua apresentação, parabéns pela escolha da temática, e a gente fica pensando, né? Como que uma filosofia lá do século III antes de Cristo, a gente não, acho que se a gente for imaginar, a gente não consegue se dar conta de quanto tempo faz, né? Pois é, eu estudo muito, eu estava dizendo, eu estudo muito a inteligência emocional hoje e todos os princípios vêm de lá. Sim, sim. Sabe? E eu ia dizer assim, justamente isso. Nunca fez tão sentido, né? E parece que quanto mais passa o tempo, mais sentido ela faz. É uma mais coisa meio louca de pensar. Exatamente isso. Sim. E então, assim, te parabenizar pela escolha da temática, né? De pensar, e hoje é um desafio, eu acho assim, que nesse mundo tão imediato, onde tudo quando a gente pensa que foi, já passou, né? Nós estamos movidos aí num acelerar, né? A tal da modernidade líquida aí, tanto falada, e cada vez mais a gente não se dá conta mais de nada, né? Então, como viver essa filosofia no dia de hoje tão necessária? Como voltar o ser humano no mundo do capital a se centrar no ser? Parece algo tão contraditório e ao mesmo tempo tão necessário, né? Então, Edilair, como trabalhar com esse contexto tão diverso? Né? Como conseguir que esse ser humano pare um pouquinho? Que tempo ele tem? Que condições se pode dar para que realmente ocorra essa reflexão de eu olhar para mim? E como é difícil,
numa dinâmica que você faz com as pessoas, é muito mais fácil você achar N problemas, N elogios no outro. Mas em si é muito complexo. É sempre muito projetando, complexo, eu sempre digo assim, que sempre projetando, eu atendo pessoas, eu sou terapeuta sistêmico, certo? Então, eu sempre digo para os meus clientes que aquilo que eu vejo no outro, eu pergunto para a pessoa, sempre digamos, uma pessoa que eu estou atendendo falando do seu marido, meu marido é isso, aquilo, eu falo um monte de coisa, eu digo assim, quando você fala isso, você vê isso com que olhos? Com que mente? Ah, com a minha mente. Eu disse assim, segundo Cury, não sou eu que estou dizendo, Augusto Cury, aquilo que eu vejo no outro é um espelho meu. É porque eu estou falando o que está na minha mente, o que está nas minhas crenças, o que está na minha vivência. Sabe? Aquilo de projetar no outro. Tu vê que até na psiquiatria, na psicologia, que o Cury usa muito, isso hoje vem algo lá de 2000 anos atrás, da filosofia estoica. Uhum. Sim, sim. E como é difícil, né, Adilei? Então, eu queria até essa resposta, que não tem muita resposta, é mais uma reflexão mesmo, né? De como centrar isso, como voltar isso, como fazer as pessoas. Eu penso, né, que a pandemia foi uma oportunidade, mas hoje a gente vê que, infelizmente, não foi tanto, né? Foi tanto sofrimento, foi tanta Dor, adversidade, perdas. tanta coisa, mas foi algo muito momentâneo. Não deixou novamente de ser o líquido, o que passou. Né? Foi um instante difícil. Eu sempre pensei que a pandemia veio aí para que todos fizessem uma reflexão. Sim. Primeiro, ninguém podia mais abraçar ninguém. Né? Hoje em dia, antes da pandemia, né, quem abraçava sua mãe, seu pai, seu filho, as pessoas, podia abraçar e muito poucos faziam isso. Não é verdade? Aí veio a pandemia e não podia fazer isso. Significa que as pessoas, eu falo sempre, eu não gosto de falar pessoas porque na linguística eu estou generalizando, então eu vou falar de mim, né? Eu penso que a pandemia veio para que eu refletisse as minhas ações e minha atitude, para que eu fosse uma pessoa melhor quando isso passar. Para que eu seja um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. E deixasse, por exemplo, que nem você falou, né? As pessoas acordam, trabalham e dormem, acordam, trabalham e dormem, vivem no piloto automático. Sempre. É todo dia exatamente igual. Como seria se eu fizesse algo diferente? Né? Eu até fiz uma postagem essa semana, botei uma foto minha e da minha namorada, que eu estou namorando, né? Frente a frente, eu coloquei assim, qual foi a última vez que você olhou nos olhos da pessoa amada e disse, eu te amo. Uhum. Olhando nos olhos, não chegar em casa assim, olhando para as paredes, oi, te amo, meu filho, ou para o filho. Quando é que você sentou na tua frente? Porque isso depende de mim. Sentar na frente do meu filho, olhar nos olhos dele, nos olhos, e dizer, meu filho, eu te amo. Sim, é um exercício, né? E necessário. E a filosofia vem contribuir muito isso. Eu amo a filosofia. E por esse motivo, até a dificuldade até de aceitação dessa disciplina no currículo escolar, né? Nós temos aí um grande estão querendo tirar, eu já andei brigando já aí nas redes sociais aí, estão querendo que as pessoas não pensem, não questionem, não critiquem. Né? Sim, eu vi aqui no Rio Grande do Sul que um prefeito de cidades estão querendo tirar a filosofia dos currículos. Eu acho isso totalmente um absurdo. Sim, até porque a lei federal preconiza aí essa liberdade da carga curricular, né? E quando preconiza a liberdade, a autonomia dos municípios decidirem, abre um leque de opções, do que eu já não acho muito favorável, aproveito essa brecha da lei, né? E uso da forma que eu acho melhor, né? Sim. Então é realmente assim bastante complexo o teu tema, por isso eu quero parabenizar aí, e necessário, né? E a minha reflexão que eu te perguntei é isso, né? Como socializar isso? Como contagiar as pessoas? Como motivar as pessoas? Eu procuro ser congruente. Fazer a minha mudança no dia a dia. Eu vivo isso que eu te falei, viu, Heloísa? Procuro fazer exatamente isso. Então, é como eu disse o seguinte, quando eu mudo tudo em
tudo na minha volta muda. Entende? Quando eu mostro que eu estou vivendo isso, congruência. Quando você fala algo e você não faz, entende? Por exemplo, você não é congruente com as pessoas com quem tu convive no seu trabalho, nas suas relações. Agora, quando você começa a agir, a reconhecer as pessoas que estão do seu lado, porque no teu trabalho tu também tem que reconhecer o trabalho das pessoas. E o desafio que eu digo é o seguinte: ter pessoas que trabalham com você que são boas é fácil. O desafio é eu influenciar as pessoas que não são tão boas quanto as outras, aquelas por serem influenciadas, por serem motivadas a elas a melhorar. Esse é o grande desafio que eu vejo. Como eu disse o seguinte: amar as pessoas que você ama é fácil. Eu quero ver você amar os teus inimigos. Né? Sem você dúvida amar nenhuma. as pessoas que não gostam de você. Esse é um desafio que eu vejo. É você ter a habilidade de ser congruente, tratar a pessoa olhando nos olhos. Né? Eu sou constelador sistêmico, então os olhos é a janela da alma, viu, Luísa? Eu trabalho com constelação sistêmica. Não existe uma coisa quando você olha nos olhos da pessoa, sabe? Sim, com certeza. E ser congruente. Então, acredito que eu ser a mudança que eu quero no mundo e não exigir nada de ninguém. Não esperar que o mundo mude. Não esperar que o mundo mude, eu mudar. Sabe, eu até tenho uma metáfora, que tem uns 2 minutinhos para contar uma história rapidinho. Sim. É até do tema. Diz que tinha um pastor que rezou 20 anos para que Deus mudasse o mundo. E Deus passou 20 anos e não mudou o mundo. Então, ele voltou, ficou rezando mais 20 anos para que mudasse a cidade dele. Passou mais 20 anos, não mudou a cidade dele. Ele já estava com 60 anos de idade, então ele rezou mais 20 anos, até os 80, que Deus mudasse a família dele. E aí chegou aos 80 anos, olhou, ele estava sozinho. Porque ele apontava o dedo para as pessoas, ele acusava as pessoas, ele queria mudar todo mundo. E quando ele teve a consciência que ele tinha que mudar, que ele poderia mudar somente ele disse: Deus, a partir de hoje eu vou mudar. E a partir desses, viveu mais 10 anos, e todas aquelas pessoas que haviam se afastado dele, se reaproximaram, ele fez uma mudança incrível na vida dele. Então, sempre o locus é para dentro de mim, e não para fora. Exatamente. E não é fácil, né? Porque nós estamos movidos num mundo totalmente contraditório a isso. Por mais que você se propõe a fazer, a ser, o mundo te empurra a ser diferente, né? Então você tem que estar muito, muito sereno, muito centrado, com muito fortalecido, para você não entrar dentro do possível, porque claro que a gente não consegue também morar. Nós somos seres imperfeitos, né? Não tem como, não né? Somos máquinas programadas. Sim, e precisamos desse trabalho, às vezes até em horas aí que passam do tempo por motivo de sobrevivência. Então tem coisas que são além. Estamos no mundo contraditório. Estamos aí no individualismo muito grande, né? Onde essa vaga é minha ou é tua, né? Então é o tempo todo esse estímulo ao competitivismo, ao individualismo, a competitividade, ao mérito, né? Eu preciso ter mais mérito. Então a gente fala tanto no ser, mas na hora aí eu preciso ter mais conhecimento que você, eu preciso ter mais capacidade que você. Então é muito, muito triste isso, é bastante complexo, não é? E isso é um desafio para a gente trabalhar aí na educação. Sim. Na educação, na formação, porque senão nós estamos formando vidas nesse ciclo contínuo que não tem, pensa a geração cada vez mais acelerada. Isso é algo que foge das nossas mãos. Se a gente não tiver muito bem assentado os nossos parâmetros, o nosso currículo, que ser nós queremos formar, a gente entra nesse movimento que talvez não tenha retorno, né? Que então, será daqui a 20 anos. Sim, então é bastante complexo, por isso eu destaco aqui a pertinência do teu tema, né? E hoje, se você divulga aí, enquanto artigo, em seminários, em congressos, sem dúvida nenhuma, a busca é muito grande. E você vê esse desespero, digamos assim,
até do ser humano, a hora que ele se percebe, como você citou a história aí do jovem que estava jovem, que de repente estava com 80 anos, quando ele se percebe, aí ele corre para os livros de autoajuda, aí ele corre para o que eu faço agora, e nem sempre tem esse tempo, né? Às vezes a gente já está sozinho. Então, é muito pertinente e eu sugiro aí, Dilair, realmente a publicação do teu trabalho. Gratidão. E até mesmo Gratidão. Assim, uma pesquisa mais aprofundada da temática, né? Com sujeitos envolvidos, algo que eu sei que pelo tempo de graduação não é possível você fazer. Você estava com várias... E até aquela pandemia também que estava, né? Sim, e mesmo não é liberado o comitê de ética, até pela questão de tempo, né? Então, tudo isso são situações que realmente, mas eu acredito assim que você não finaliza, esse trabalho não está finalizado, né? Ele está com uma etapa bastante importante que você se sinta instigado a dar continuidade realmente, porque ele tem muito a contribuir. E sem dúvida nenhuma será aí fonte de pesquisa não só por quem está na academia, né? Mas por quem não está, que eu acho de repente até que é esse público que precisa realmente ler, entender, né? E repensar e agir também, porque não dá para ficar só na reflexão, né? É autorresponsabilidade, né? Tipo, eu sou responsável por mim. Sim, e eu tenho dito que cada graduação que a gente faz, sem dúvida nenhuma, é toda uma conquista, é mérito, é merecido, é um privilégio, porque num país onde temos tantos e tantos analfabetos, é um privilégio quem chega à graduação, né? Somos aí uma elite, sim, mas temos, ao mesmo tempo, um compromisso social, que é esse retorno, de contribuir, né, de somar, de fazer a diferença. Então, é a pesquisa, é o registro, eu acho que é esse o nosso compromisso, né? Então, finalizo tua banca aí, se a Juliana quiser colocar, né, alguma coisa, que bom que a Juliana está presente aí, com certeza orgulhosa. Tá Queria te parabenizar, então, Dilair, pela banca e por tu trazeres para nós, né, para o mundo acadêmico, essas reflexões. Acredito também que seria de grande valia tu publicar o teu trabalho, porque ele realmente está muito bom, né? Te parabenizar durante a tua graduação e a gente te aguarda aqui para mais um curso ou uma pós-graduação. Parabéns. Estou voltando. Tá bom. Fica aquele gostinho de queremos mais, né? Isso e a nota de apresentação é nota integral, Dilair, te parabenizo, né, pela tua apresentação, e trazer isso, porque muitas vezes, como eu falei, até citei, né, tem muitos livros aí de autoajuda, mas que não são científicos, né? Não. Então, quando você traz realmente aí a raiz do que foi a filosofia estoica, né? Sim. Então, isso é muito importante. Você não está falando partindo de um senso comum. Sim. Então, é muito rico isso. E desconhecido muitas vezes. Sim. Né? Então, realmente é de grande valia. E aí, sucesso eu desejo na tua caminhada, né? E que venham muitos frutos aí, que você possa realmente levar ao público, né? Agora com a internet, eu acho que facilita muito essa participação. Sim. Em seminários, em congressos. Então, que venham aí, as portas sempre se abrem, né? E que você... Estou escrevendo um livro. Oi? Olha só, que maravilha. Eu não entendi. Eu estou escrevendo um livro e vou finalizar no final do ano que vem. Ah, olha que maravilhoso. Isso é muito bom. Desse meu trabalho. Muito bom, excelente. E que desdobre também várias outras publicações aí para que todos tenham acesso, né? Tem acesso quem pode comprar o livro, tem acesso quem tem. Sim, é o que eu preciso fazer, tipo assim, não viver disso, mas trazer a minha contribuição para o universo. Com certeza. Sabe? Eu acho que não pensar assim no financeiro, não. Eu vou fazer um investimento que eu acredito que eu possa ajudar mais pessoas, atingir mais pessoas de uma forma até que gratuita, entendeu? Até porque eu penso, quem pode comprar, compra, quem não pode, não precisa, porque eu penso que a gente vem nesse mundo para evoluir, aprender e ajudar o próximo. Sem dúvida nenhuma. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, parabéns pela temática, né? É um orgulho aí para a Uninter poder participar de bancas como a tua,
com esse compromisso, né, com a autoria do trabalho. A gente vê que você é autor do teu trabalho, você defende essa ideia, e sem dúvida nenhuma é um legado que vai te acompanhar, né? E com certeza vai ter muitos e muitos frutos aí. Sucesso. Obrigada, Juliana, pela tua participação também. Obrigada, professora Heloísa. Obrigada, Dilair. Sucesso. Gratidão. Tudo de bom agora comemorar aí, né? Valeu, obrigado. 2021 e 2022 com muita prosperidade. Amém. Para todos nós, né? Obrigada.